Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nada é do Nada podcast. Hoje estou aqui com a Fê, nossa colega de podcast, e vamos falar sobre saúde, atividade física, bem-estar. Que é um tema que a gente gosta pouco, né? Isso. Bom, e para esse tema de hoje, a gente trouxe aqui um convidado mega especial. Só que antes de apresentar o nosso convidado, Fê, você já fez sua atividade física hoje? Uai, tá pago. O meu também tá pago. Hoje tá eu já corri 15 quilômetros por causa desse nosso convidado, hein? Não dá pra passar vergonha, né? Não Num podemos. dia como esse tá difícil. Tá puxado. Exatamente. Bom, e o nosso convidado, ele é educador físico, já correu, já participou de mais de 21 maratonas, já participou de Ironman, é diretor técnico da BV Run 3, difícil falar isso. Uau. Aí, hein? E tem mais de 1.300 alunos assessorados. Seja bem-vindo, Thiago Vilela. Obrigado. Gente, é um prazer estar aqui com vocês no podcast, recebi o convite com muita alegria e vim aqui pra gente falar um pouco desse mundo nosso de corrida, de esporte, de empreendedorismo, né, que é a pegada de vocês, e estamos aqui para bater um papo legal. Perfeito. Então, pra gente começar, antes da gente entrar aí no mundo da corrida, Thiago, conta pra gente como que foi a escolha dessa profissão, foi algo que você sempre quis, como que isso surgiu na sua vida? Legal. Então, assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei corrida mais através do futebol, mas eu sempre gostei de esporte como um todo, pratiquei natação quando era mais novo, e me interessava muito por essa área. Eu confesso que até o ensino médio, assim, eu não tinha definido muito bem o que eu queria fazer como profissão, né? Acho que a gente tá muito novo nesse período para chegar e decidir. Mas eu tive um grande professor meu no segundo ano e que eu admirava muito o trabalho dele. Ele era professor de vôlei e ele era um educador físico na concepção da palavra. Então, me espelhava muito nele. E eu acho que foi ali que eu despertei o interesse. Meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, na área, mas sem formação, foi como recreador numa colônia de férias. Ai, que legal! Por indicação desse treinador, desse professor, a gente participou da colônia de férias. E aí eu trabalhava com crianças e tudo mais, na iniciação esportiva ali, mas como recreador. E ali eu tomei o gosto pela profissão. Falei assim, não, eu quero fazer educação física. Foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Que demais. Olha, uma curiosidade sobre mim. Meu primeiro vestibular foi educação física. Olha, que legal. Ai, que legal! Demais. Eu também me interesso muito pelo esporte. Legal. E aí, assim, eu decidi que eu queria fazer educação física. Na época, a profissão era muito recente, né? E aí, existe muito preconceito, né? Sobre a educação física. Hoje, eu acho que o mercado, ele tá bem consolidado e tem grandes profissionais que estão fazendo bons trabalhos. E hoje a gente tem uma valorização legal. Mas naquela época, a gente não tinha tanto. Então, confesso que no início, eu fiquei um pouco receoso por isso, porque eu nem imaginava com que eu fosse trabalhar. Gostava de futebol. Eu pensava que eu fosse trabalhar com futebol, com iniciação esportiva. E aí, assim, entrei no curso de educação física. E aí fui conhecendo o mercado como um todo, assim. Ai, que legal. Agora, a pergunta que não quer calar. Conta pra gente como que a corrida entrou na sua vida. Pois então, eu sempre, igual eu falei, eu jogava bola, né? Gostava de jogar futebol. Eu conto essa história pra algumas pessoas, é legal. Eu não me via correndo, não conseguia imaginar, porque naquela época eu entrei na faculdade em 2002, então 2003, e naquela época existia corrida de rua, mas não era tão difundido. Uhum. E não fazia parte do meu convívio de familiares que corriam, não tinha ninguém. E aí eu falei assim, puxa, né, eu jogava bola, e na academia que eu trabalhava, a primeira academia que eu estagiei, tinha uma corredora. Ela era corredora, mais tempo, meia maratonista. E ela, né, uma vez me viu correndo na esteira, treinando para um campeonato de futebol que eu ia participar. Eu estava fazendo alguns tirinhos na esteira, fazendo uns estímulos.
E ela me viu correndo, ela olhou e falou assim, não, Thiago, você corre bacana, você corre bonito. Falou. E aí ela virou e falou assim, não, você podia participar de corrida de rua, por que você não participa? Eu falei assim, corrida de rua? Aí eu falei assim, corrida de rua é legal e tal. Eu virei e falei assim, mas e aí? Como é que funciona e tal? Você paga uma inscrição, você ganha uma camisa, no final uma medalha, uma banana. Medalha banana. Aí eu virei e falei assim, mas tem que pagar pra correr na rua? Aí ela virou e falou assim, e tal. Aí eu falei, não, você tá doido? Eu corro atrás da bola, faz sentido, mas correr na rua à toa, não. Tem mais propósito, né? Correr atrás de uma bola, fazer um gol, tá tudo certo. Na rua você agora vai correr na rua, de quem? Pra quem? E aí foi ela que eu brinquei que ela plantou essa sementinha. E aí, mas eu não dei muita confiança, não. Em 2008, nasceu minha filha. Minha filha estava para nascer, ela nasceu em setembro. Em maio, ali, trabalhando bastante, né? Por conta do nascimento da minha filha, eu tava com 26 anos. E aí, eu parei de jogar bola, né? Eu tava trabalhando feito maluco. Tem que sustentar a criança, que vai chegar. Tá vindo uma criança e parei de jogar bola. E eu lembro que, naquela época, as inscrições de corrida, elas chegavam... Eu tô me entregando o velho, né? Sem revelar as idades aqui, gente, por favor. Naquela época, não existia... você não fazia inscrição em site de corrida. A gente recebia uma carta, né? Ou então você fazia inscrição presencial. E, no caso, eu era correntista da Caixa. E a Caixa mandava uma cartinha pra gente de inscrição. E aí, eu recebi essa cartinha e falei... Em casa, eu falei, corrida da Caixa. Eu falei, gente, era R$20. Eu falei, R$20 até barato, né? Até dá, né? Eu falei, tô correndo, tô jogando bola, vou correr 5 km pra ver como é que é esse negócio aqui. Aí eu peguei, preenchi. Na época a gente ia no BH Shop, acho que era na Centauro. Aí você ia lá, levava a cartinha preenchida, pagava a inscrição, pegava o kit e ia no dia da corrida. Era assim que funcionava. Nos primórdios. Tudo na hora. Isso, 2008. E aí foi assim que eu participei da minha primeira corrida. E engraçado, né? Como é que são as coisas, né? A gente falando de corrida, e já vamos falar do meu trabalho, né? Naquela época, minha primeira corrida, eu tenho foto dela até hoje, depois eu posso mandar pra vocês. Eu quero ver. Naquela corrida, eu já trabalhava, eu era estagiário na academia, tava formando já. Eu lembro que eu levei umas 6 pessoas pra correr comigo. Umas 6. Vamos correr tal corrida, vou correr. E fui chamando. Então, tipo assim, ali eu brinco, eu falo até hoje, tipo assim, quando começou o grupo de corrida? Eu falo que começou ali. Começou ali? Começou ali, porque ali eu já levei algumas pessoas, eu não trabalhava como treinamento, mas eu já trouxe algumas pessoas pro meio. E assim a gente, né, nós pegamos uma camisa, era uma camisa na época, uma camisa feia de algodão. Botei todo mundo com essa camisa de algodão feia e fomos pra corrida da Caixa e levamos o pessoal lá, corremos e tal, foi super divertido. E foi a minha primeira corrida, em maio. A trupe do Thiago Vilela. Em maio. A academia chamava Espaço Fitness, né? O dono da academia, até hoje é muito amigo meu, Cássio Mendes, e ele foi com a esposa na época legal. E tudo. E aí, logo depois da corrida, foi que eu falei, gente, eu comecei a participar de corridas e levar uma galerinha. E aí eu fui, nesse mesmo ano eu fiz a volta da Pampulha. Então, tipo, em maio eu fiz 5, aí fiz 10 logo em seguida. Falei, quer saber, eu vou correr a volta da Pampulha no final do ano. Que demais! E assim foi. Tipo assim, vou fazer isso aqui, não tô fazendo nada. Não tô fazendo nada, deixa eu ir ali fazer 18 quilômetros. Tranquilo. Então foi assim que começou a história, vamos dizer. Que legal, que incrível. E dali foi desencadeando, então, várias outras corridas, que hoje você já tem aí mais de 21 maratonas. Sim. Aí, nesse processo, até a volta da Pampulha, dentro da própria academia que eu trabalhava, foram surgindo alguns alunos que estavam vendo que eu estava treinando para a volta da Pampulha, tinham interesse de participar também. E o pessoal falou assim, Thiago, treina a gente então para fazer essa prova e tal, a gente quer fazer também, uns queriam correr 10, outros queriam correr 5, outros queriam começar a correr, e assim a gente foi, né, começando. Eu lembro que a primeira vez que eu fui montar uma estrutura para receber os alunos da academia,
Meu pai tinha aquelas barraquinhas de montar, né? De encaixe, branquinha. Eu cheguei lá com aquele tanto de peça e fui encaixando o negocinho. Faltava uns 30 minutos pra largar. Encaixando. O negócio não tava montado ainda. Mas foi assim que tudo começou, né? Tipo, a gente foi trazendo a galera e é muito bacana nesse processo todo. Eu citei o nome do dono da academia, porque ele me ajudou muito nesse processo de eu falar com ele, olha, eu queria, né, tem uma oportunidade aqui, eu estou gostando de correr, tem uma galera que tem interesse em treinar e aí vamos fazer um negócio pra gente levar o nome da academia, né? Então na época surgiu o Espaço Running. E aí a gente criou um grupo de corrida dentro da academia Espaço Fitness e ali começou o processo todo de vamos dizer assim, de criar uma assessoria esportiva, né? Foi ele que começou. Incrível, porque nada é do nada, né, Thiago? E começou assim, bem despretensiosamente, Sim. né? E foi porque eu gostei. E surgiu o seu trabalho dali. Que nada é do nada. Tá vendo? Nada. De repente, de jogador de futebol a corredor. Demais, Pois é, então assim, mas eu brinco, tipo assim, eu vejo às vezes no mercado hoje de corrida, tem muita gente que tá visualizando oportunidade, né? Então, e vê como uma possibilidade de mercado e entra porque realmente é um mercado que tá em expansão. Eu entrei porque eu gostava, né? Porque eu amava aquilo ali, queria melhorar e sentia prazer em ver a evolução dos meus alunos. Então, tipo assim, o meu foi o contrário. Na época, não tinha esse glamour que a corrida tem hoje. E foi exatamente por paixão mesmo. Eu gosto disso, é isso que eu quero trabalhar. Eu já dava aula de personal. Nessa academia, eu era coordenador da academia. Então, assim, eu exercia algumas funções, até porque a corrida, ela não alimentava minha filha que tinha acabado de nascer. Tinha uma criança ali pra ser sustentada. Exatamente. Foi assim que começou um pouco de tudo aí. Então, estamos de frente para uma pessoa realizada profissionalmente, né? Sim. Uma das poucas pessoas que são realizadas. Hoje, isso é bem, bem raro, né? Tem muita gente que não é realizada profissionalmente. E quando você fala de corrida, a gente vê o brilho nos seus olhos, a forma como você fala, a alegria que você traz esse assunto. Então, é realmente nítido o quanto você gosta disso. Agora, eu quero saber o seguinte. Me pergunta. Bom, você fez aí não só uma, como 2 maratonas recentemente, né? Foi o quê? No mês passado, né? Uma no mês passado e uma já era esse mês, né? Que foi a Maratona de Berlim e em seguida, praticamente, a Maratona de Lisboa. O que passou na sua cabeça? Que na minha mente, completamente leiga, é uma completa loucura. Porque são, assim, é pouco tempo, né? Foram 9 dias, né? Entre Foram uma e outra. dias? 7 dias. Uma semana. De domingo a domingo. Aí, uma semana, no galera. intervalo de uma semana, fez uma maratona e em seguida outra. E eu já vivi muita coisa no esporte, né? Eu falo sempre que eu gosto de meio que vivenciar, e por isso que eu já experimentei muitas modalidades, vivenciar o que os meus atletas vão vivenciar no decorrer, né? Então, assim, já fiz desafio da Cidade Maravilhosa, que você corre 21 no dia, 42 no outro. Já fiz um desafio também de corrida de montanha, que você correr 42, 21. Na montanha. Na montanha, 42, 21 no dia seguinte. 42 num dia, 21 no outro. Já tinha feito maratonas perto. Uma semana, realmente, eu não tinha feito. E nem é tão indicado. Assim, não é indicado a gente fazer isso, né? Todavia, eu estava fazendo uma viagem para a Europa. Primeira vez que eu viajava para a Europa. E aí, eu vou colocar um culpado nisso. Eu não posso assumir a culpa sozinho. Mas eu tenho uma grande amiga que chama Vanessa Pessoa. Vou mandar o podcast para ela, tenho certeza que ela vai adorar. A Vanessa... ela já foi aluna minha e tal, tem uma grande história com ela também. E ela falou comigo assim, ela já sabia que eu ia pra Berlim, correr a Maratona de Berlim. Tava tudo pronto, fiz a Maratona de Berlim. Era um projeto que eu já vinha construindo ele desde o ano passado. Desde muito tempo, era um sonho correr a Maratona de Berlim. Mas desde o ano passado, quando ela aconteceu e quando abriram as inscrições, eu falei, não, é o projeto que eu quero, né? Então, vou fazer todo um planejamento para que isso possa ocorrer.
E aí ela já sabia, ela já estava ciente, ela falou, eu vou participar também e tal, não sei o quê. Passando umas 2 semanas, ela, Thiago, deixa eu te falar um negócio. O que foi? Ela, você sabia que na semana seguinte, depois da maratona de Berlim, vai ter a maratona de Lisboa? Aí eu virei e falei, sério? Ela é. Aí eu virei e falei, não, mas elas vão fazer? Aí não deu. Aí foi demais, mexeu com o coração. Eu pensei assim, falei, não, a maratona de Berlim realmente era meu foco, né? Eu falei assim, não, treinar pra isso, né? Tipo, já vinha planejando. Eu falei assim, poxa, vou estar lá na Europa já, vou estar em Lisboa na hora de voltar. Por que não? Por que não? Fazendo nada, né? Vamos lá ver o que dá. Vamos então, divertir. E só pra contextualizar pras pessoas, né? Maratona são 42 quilômetros, né? Isso, maratona, gente. 42 quilômetros, 195 metros, isso. tá? Então, assim, no meu modo de vista, eu falei assim, não, eu vou correr Berlim, e aí eu quero performar em Berlim, fazer o que eu melhor conseguir. E em Lisboa, eu vou pra curtir. Aí eu vou levar celular, vou fazer foto, vou turistar, vou tirar foto de lugares. Então, a ideia em Lisboa era fazer uma maratona mais light, mas num ritmo mais confortável e curtir a prova, porque às vezes a gente vai muito pra prova e fica muito naquela pegada, não, meu pace, meu isso, meu aquilo. Então, lá em Lisboa não, na Lisboa eu desencanei disso e falei, vou curtir a prova. Foi mais tranquilo. Apreciar a vista. Mais tranquilo, porém nem tão tranquilo, né? Nem muito tranquilo, assim, né? Seu tempo de Berlim foi quanto? Eu fiz em Berlim 2 horas e 42 e 50. Meu Deus, que absurdo. Eu vou chegar nisso aí um dia, Vai, tem que tá? chegar, Vou chegar. é Eu sou aluna da BV, poxa, não é possível. Então, assim, e Lisboa não, Lisboa a ideia era fazer mais tranquilo mesmo, desde o início. Né, eu tive um problema no ciclo, né, que eu machuquei, né, então assim, o que me atrapalhou um pouco, inclusive na segunda maratona, porque eu tava terminando meus treinos de maratona super inteiro, bem tranquilo mesmo, mas durante esse período que eu tive uma lesão, e eu machuquei muito pouco nesses 16 anos de corrida, sabe, foi uma provação grande que eu passei, porque durante esse período todo, né, já treinando, e nunca tive uma lesão que me afastasse tanto e que me limitasse tanto. Mas eu tive um suporte muito bom dos meus fisioterapeutas e tudo mais, a galera me acompanhou e mesmo assim a gente conseguiu entregar uma prova boa, assim, dentro das maratonas. Você fez para casa, estudou até quantas provas? Claro. Dentro das 21 maratonas, essa foi a 22ª e a 23ª, essa foi a 3ª melhor prova minha, assim. Então eu fiquei bem satisfeito com o resultado. De uma lesão. Dentro do cenário que eu podia, do que eu tinha para entregar, foi muito bom. Com certeza. E quando você teve essa lesão, o que foi que você... O que você teve? Eu tive uma fasciite plantar, que é uma lesão, fasciite plantar é uma lesão na fáscia da sola do pé. Então, ela me limitava, né? A fáscia, ela meio que faz a força de propulsão, auxilia na força de propulsão da corrida. E você pensa, tipo, era o básico, né? Tipo, era o que eu precisava fazer. E aí, eu negligenciei um pouco, né? Até eu tenho uma tolerância à dor elevada, assim. Então, eu falava, não, tô tratando, tô fazendo o que eu tenho que fazer, vai passar. Dá pra seguir. Dá pra ir. E até uma hora que eu cheguei e falei assim, não dá. Aí eu tive que tomar uma decisão entre continuar treinando em alto rendimento, mas com dor, ou parar de treinar um pouco, perder rendimento, mas conseguir correr a prova sem dor. Aí foi um sacrifício, porque para eu tomar essa segunda decisão tem que ser um negócio bravo. Aí eu tomei essa segunda e foi uma ótima escolha. E eu falo que tudo é um aprendizado, né? Eu nunca vivenciei isso no esporte, num ciclo de maratona, de machucar 1 mês antes e de não conseguir correr mesmo, de eu começar a correr com dor e a dor não passar, e tratar e a dor não melhorar. Nunca vivenciei isso nesses 16 anos. Então foi uma experiência positiva, porque eu treino alunos que acontecem. Então, tipo, né, até pra ter olha, eu já vivi isso também. Às vezes, já passei por isso. Vamos adotar essa estratégia, segura um pouquinho, tira o pé, vamos tratar, sabe? Então, tem hora que a gente tem que pesar. Se continua, né?
e se suspende. Mas é uma linha muito tênue, então você tem que ter um feeling bom pra isso. Mas foi legal, no final das contas deu tudo certo, né? Certo. Mas e como que ficou a mentalidade, a sua mente nesse momento que você teve essa lesão e aí que você entendeu que você ia precisar de suspender ali um pouco, de dar uma diminuída no ritmo? Eu fiquei muito ansioso mesmo. Então, assim, eu tava numa pegada de dieta, de alimentação, bem regrado, e isso tirou meu foco um pouco. Então, tava tudo muito dentro do controle e eu perdi a situação, perdi o controle da situação. Então, eu fiquei meio ansioso, então eu comecei a alimentar mal, sabe? Comecei a dormir menos, então, tipo, me atrapalhou um pouco, mas a experiência que eu tive nesse decorrer desse tempo todo, eu falava, não, maratona eu vou entregar ela bem. E assim eu fiz. Então, tipo, o problema maior foi lidar com a ansiedade. Porque... eu imagino. Mas na semana da prova ali, eu já tava meio sem dor, né? Tive um acompanhamento, como eu falei, fisioterápico, médico, muito bom. Então, eu cheguei lá confiante, né? Eu não sabia, foi uma das primeiras provas que eu não tinha noção do que eu ia conseguir entregar de tempo. Não tinha noção nenhuma. E falei assim, poxa, vamos ver o que vai sair. E combinei com um amigo de correr num ritmo X e saí com ele até o quilômetro 12. No quilômetro 12 eu falei, sim, agora é minha hora aqui. Ou eu largo ele para trás e vejo o que eu consigo fazer. E aí eu encaixei o ritmo da prova que estava previsto antes de eu machucar. Foi até assim... planejamento que você tinha feito. Foi loucura, porque eu não estava treinando para isso. E eu corri do 12... até o 26 nessa pegada. Do 12 ao 26. No 26 eu falei, não dá. Não dá. Vamos aceitar que tá tudo bem. E vamos chegar. E foi assim. Mas prova maravilhosa. A prova de Berlim é uma prova fantástica. Eu já tinha ouvido falar muito bem da prova. E assim... a torcida o tempo todo, a cidade ela se mobiliza em função da prova, é incrível. Que demais, E sabe o que eu achei muito interessante? E poucas pessoas a gente consegue ver essa mentalidade, né? De trazer uma experiência prática, fazer ela convergir para um lado positivo. Demorou para você ter essa mentalidade de, não, aconteceu isso comigo, mas isso é muito bom, eu posso auxiliar meus alunos quando isso acontecer e trazer como experiência de uma forma positiva e não se afundar mais nessa ansiedade que você falou. Eu confesso que esse outro lado da moeda, assim, foi mais no final mesmo, até depois da prova, sabe? Durante o processo foi mais complicado mesmo. Todavia, eu tento sempre olhar o copo mais cheio, sabe? Eu não sou de ficar reclamando, isso aconteceu, tá me atrapalhando, sabe? Tanto é que na rede social não me viu ficar falando de lesão. Eu vi que você postou uma vez, eu vi um story só falando alguma coisa sobre lesão, mas você já estava ali voltando o movimento, então... Então, assim, eu não fiquei, vou ficar lamentando, aconteceu, é do esporte, faz parte... Então, assim, eu procurei trazer coisas positivas ali e pensar positivo, por mais que a ansiedade estivesse tomando conta. Mas o pós, né, tipo, até conversando com os amigos lá e tal, eu falava, gente, né, aconteceu uma situação e eu acho que a gente tem que tirar proveito das situações, sim, olhar um outro lado também, né? Não só enxergar, nossa, foi ruim e tal, não sei o quê. Porque senão a gente fica num loop ali de ficar só olhando o que tá ruim, né? Numa energia baixa, né? E como você tem muitos alunos, você treina alunos para maratona também, então eu acho que isso até ajuda na hora que um aluno estiver passando por isso, você falar, eu sei exatamente o que você tá passando, a ansiedade que você vai ter, ou talvez um medo ali de não conseguir retornar, né? Essa angústia de, por que aconteceu isso no meu ciclo de maratona? Então você sabe exatamente tudo que o aluno vai trilhar ali, né? Todos os sentimentos que ele vai ter. Então você vai conseguir ter ali um direcionamento ainda melhor. Uma empatia com aquela situação. Exatamente. Isso é incrível. Muito legal, muito legal. Agora aqui, uma coisa.
O que você acha, assim, o que seria uma dica para evitar lesões, para diminuir ali ao máximo? A gente sabe que isso é inerente do esporte, ainda mais quando a gente está falando de uma alta performance, né? A gente leva o corpo ali no limite, então tem uma probabilidade de que isso aconteça. Mas o que é importante para um aluno, uma pessoa, um corredor, fazer ali sempre, ter alguma ação sempre ali para evitar ao máximo que isso aconteça? Então, a lesão ela é multifatorial. Não tem, tipo assim, causa específica ali. Vários fatores podem acarretar nesse tipo de lesão. Mas a gente tem ciência de que algumas coisas podem contribuir para que a gente minimize essas chances de lesão. Então, descanso, né? Então, a gente até fala que descansar também é treinar. Então, às vezes o aluno fala assim, não tem treino hoje, mas eu tô me sentindo bem, vou treinar. Pô, se o treinador não colocou treino, é para descansar mesmo, né? Descanso, né? E o descanso engloba também sono, um sono bem feito, um sono reparador. Uma alimentação saudável, mas também vai te ajudar a minimizar. Treinamento adequado, né? A gente tá falando de orientação quanto ao treinamento, então procurar um profissional que seja da área, que tenha uma bagagem para te dar esse suporte, para te dar uma orientação dentro do cenário que você vai encarar no esporte, seja corrida, seja o que for. E fortalecimento, né? A gente sempre bate nessa tecla também. Então, assim, é importante que a gente tenha uma base de fortalecimento muscular para suportar a carga de impacto que a gente vai ter nas articulações e tudo. Então, é importante também. E tentar ficar o mais dentro do peso possível, né? Então, se a gente diminui o peso também, é um fator que vai minimizar as lesões. Então, falaria assim, dicas, eu acho que seriam esses componentes, são os mais importantes, vamos dizer assim. Legal. E agora eu vou dar uma dica de milhões para todo mundo que está nos assistindo, que é o seguinte: você quer começar a correr? A primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma assessoria de corrida. Não tem ninguém melhor do que um profissional da área para poder te dar um treinamento específico, para poder te dar as orientações necessárias para você começar a correr. Isso eu falo assim, por mim não estou fazendo jabá aqui porque você está aqui, embora eu seja aluna, né, da ABV, mas eu fico assim ainda muito impressionada com a velocidade da minha evolução. Eu estou fazendo 3 meses de BV e antes eu não tava correndo assim 5 quilômetros, nem 5 quilômetros, tá? Porque assim, às vezes eu conseguia completar os 5 quilômetros, mas era assim um sofrimento. Era um negócio que era pesado e eu tinha que andar no meio do caminho porque eu não conseguia completar de forma contínua. Eu acabava com aquela sensação de se eu levantar o braço, Deus vai me levar. E assim, hoje eu fiz 15 quilômetros. Legal demais. Tranquilos, né? Eram 13. E eu falei, vou fazer mais 2, porque o Thiago vai lá. Pôs na minha conta, Ju, tá vendo? Não quis passar a vergonha, né? Então, é isso aí. O meu treinador é o Jô, que é da equipe da BV, né? Então, assim, eu olho ali, tudo que ele passa pra mim, eu faço. Ele passou lá, vai fazer limiar, vai fazer fartlek, vai fazer qualquer treino. O que tá lá na planilha, eu vou fazer. Ele falou, eu falo amém. Né? Confiar, então, né? Confiar, não adianta. Ele que é o profissional, eu vou ficar dando pitaco? Eu não sei. Né? Igual eu perguntei pra ele. Eu falei, Jô, assim, eu queria... Eu tava pensando em fazer uma maratona no início do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem. O que você acha? Ele, olha... Até daria pra você fazer, mas eu prefiro que você faça mais meias maratonas pra você diminuir o seu tempo e não ficar não ter ali um desgaste muito grande na maratona. Eu falei, pois muito que bem, assim farei. É isso. Né? Porque assim, não adianta, eu vejo que tem essa ansiedade ali de quem começa a correr, né? Comecei a correr ontem, já quero fazer uma maratona. Eu vejo que tem muita essa ansiedade. Mas se você não respeita o processo, o risco da lesão é muito maior, né? Eu vou te contar uma história, não é nem só o risco da lesão.
Eu tá aqui pra contar a história, né? Com certeza. Adoro. Então, eu vou um pouco mais além do que só falar, não, risco de lesão e tal, não sei o quê. A gente vive num mundo que a gente, às vezes, quer pular algumas etapas, né? E ansiedade mesmo, e tipo, é vontade de chegar no máximo nosso ali. Eu quero fazer uma maratona, eu sonho em fazer uma maratona. Eu vou contar uma história rapidinho, só pra gente contextualizar isso, e eu abordar uma situação que eu gosto de falar bastante. Quando eu comecei a fazer triatlo, eu já tinha feito maratona e tudo. Então, quando eu comecei a fazer triatlo, o triatlo tem várias distâncias. E a distância maior, tradicional, lógico que tem o Ultra Ironman, mas a tradicional é o Ironman, né? E só para contextualizar, o Ironman, ele são 3 km e 900 e 800 nadando, 180 de pedal e uma maratona correndo. Pesadíssimo. Então assim, a galera, normalmente, quem começa a fazer o triatlo, em sua maior parte, sonha em fazer um Ironman. Alguns não, mas grande parte sonha em fazer um Ironman. Quando eu comecei, eu era um fissurado do Ironman. Eu queria fazer um Ironman, quero fazer um Ironman, porque Ironman é tudo. É o ápice. Então, assim, eu lembro direitinho, quando eu fui fazer minha primeira prova de olímpico, o Olímpico 1500 de natação, 45 de corrida, e 10 de corrida, perdão. Fui fazer um Olímpico Internacional de Santos, Triatlo Internacional de Santos. Fui pra lá e, assim, Brasil inteiro na prova, atletas internacionais, tá? Uma das provas mais tradicionais do Brasil à época. E aí eu cheguei lá, o hotel que eu tava só tinha triatleta, de todo quanto é canto. E aí fomos lá fazer a prova, fiz a prova dentro do que eu queria, né? Foi meu primeiro Olímpico. Ou seja, eu não tinha feito nem o meio Iron, né? Eu tinha feito um Olímpico, depois tem um meio Iron e depois tem um Iron. E aí eu lembro que eu tava no hall do hotel, pós-prova, chegou um triatleta mais velho, grisalhão, tal, todo estilão assim, com um troféu de faixa etária. Aí ele chegou e tal, a gente tava tomando uma cerveja no hall do hotel e tal. Aí ele perguntou se poderia sentar à mesa com a gente. Eu falei, não, pois não, senta aí. Ele sentou. E começamos a bater papo. Não, deixa eu ver seu troféu. Eu peguei o troféu dele, comecei a olhar e tal. E ele numa tranquilidade, baiano, uma tranquilidade e tal, não sei o quê. E aí eu virei e falei com ele assim, nossa, que legal. Aí eu falei, quanto tempo que você fez? Perguntei pra ele quanto tempo ele tinha feito. Eu havia feito na época 2 horas e 18 meu olímpico. Eu falei assim, senhorzinho deve ter feito, sei lá, umas 2 horas e 30, será? Aí ele virou e falou assim, eu fiz 2 horas e 12. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é mesmo? Aí eu fiquei... Só que depois eu fui conhecer a história dele, agora eu não me lembro o nome, mas o cara era uma referência na Bahia do triatlo. Aí eu falei assim, você já fez o Ironman? Eu já fiz alguns. Ele falou... O cara já tinha ido pra Kona, ele já tinha ido pro Mundial do Ironman. O cara era fantástico, o cara era acima da média. E aí lá na mesa com a gente, batendo papo. E eu virei e falei assim, pois eu vou fazer o Ironman ano que vem. Falei com ele. Eu quero fazer o Ironman ano que vem. É meu sonho fazer o Ironman e tal. O ano que vem eu vou fazer o Ironman, tá decidido. Era fevereiro, eu tava pensando no ano que vem fazer o Ironman, que normalmente acontece em maio, no Brasil. Então teria aí 1 ano e alguma coisinha Aí ele virou pra mim e falou assim, ô menino. Aí eu virei e falei assim, aí ele virou e falou assim, você tá muito afobado, não tá não? Aí eu virei e falei assim, por quê? Não, tô falando de 1 ano, a gente fez o Olímpico agora, eu vou fazer um 70.3, eu vou fazer o Ironman, 1 ano pra treinar. Aí ele virou e falou assim, posso te dar uma dica? Eu falei assim, pode falar. Aí ele virou e falou assim, olha, faz vários Olímpicos. E aí, quando eu falo de Olímpico, eu trago muito pra prova de 10 km. Como se fosse uma prova de 10 km. Faz vários Olímpicos. Faz vários 70.3. Não tenha pressa de fazer o Ironman. Depois que você fizer vários Olímpicos, vários 70.3, faz o Ironman. Sabe por quê? Dentro desse processo de fazer o Olímpico e fazer o 70.3, você tá curtindo o processo que é viver o triatlo. Que às vezes a gente fica assim, nossa, eu só sou corredor se eu fizer uma maratona. Eu só sou triatleta se eu fizer um Ironman, sabe? Porque a gente quer esse reconhecimento, sabe? E aí ele falou assim, cara, curte o processo. Ele curte o processo de fazer meia, de fazer olímpico, de fazer 70.3. E aí depois você faz seu Ironman. Porque depois você fizer seu Ironman, e aí? Qual que é o próximo passo? Acabou, e aí?
Aí eu vou fazer outros Ironman, ué. Vai baixar meu tempo do Ironman. Aí ele virou e falou assim, não, tá, mas você tem um caminho legal pra você curtir e é legal essas provas. Descubra o prazer nessas provas antes de fazer o Ironman. Aí eu falei, pô, tá aí. E aí depois, fazendo um link nisso com a corrida, eu comecei a perceber que lá atrás, vários alunos meus que passaram 5, 10, 21, 42, rápido, fizeram isso rápido, chegaram na maratona e, tipo, às vezes abandonaram a corrida, sabe? Exatamente por conta disso, ficou sem sentido a corrida pra eles. Eles conquistaram o máximo. O máximo. E aí a pessoa, às vezes, não sentia nem prazer de fazer uma prova de 5, fazer uma prova de 10. Eu vejo muito isso. A pessoa achava que é dar passo pra trás. Ah, não, eu vou fazer uma prova de 5 km, que vergonha. Eu não saio de casa pra correr 5 km, sabe? Então, eu hoje acho prazer em sair pra fazer uma prova de 5, acho prazer pra fazer uma prova de 10, porque eu gosto de corrida. Isso tudo é corrida. Não só a maratona é corrida, sabe? Então, eu sempre falo isso com os meus alunos. Tipo, não fica afobado pra fazer a maratona. Faz várias provas no processo. E quando fizer, volta pra fazer as provas menores. Porque isso não é dar passo pra trás. Isso é saber curtir cada uma das etapas ali do processo. É legal. E também acredito que vai te permitir perceber o quanto você evoluiu, né? Exato. Porque se você tá correndo uma prova, por exemplo, grande, você voltar pra uma de 5, vai, nossa, antes eu fazia isso aqui, era antes tão difícil, né? Agora tô de em boa. X minutos, agora eu faço na metade. Isso eu vi também uma live que você fez com um aluno seu, agora eu não me lembro. O Diogo ou o Luciano? Acho que foi com o Diogo. Diogo. E você falou exatamente isso, sobre a questão de voltar para fazer as provas menores, para você diminuir o seu tempo, porque lá quando você chegar na próxima maratona, por exemplo, você já vai estar mais condicionado, mais bem preparado e vai, consequentemente, também diminuir o tempo da sua maratona. Né? Então, muito legal. E agora, assim, para participar da BV, o que a pessoa precisa ter? Ela precisa já estar correndo? Ela pode nunca ter corrido? Como que faz para ser um aluno aí da BV? Hoje nós temos, dentro da assessoria, vários públicos que procuram a gente para trabalhar com treinamento. Desde a galera que não corre e quer começar a correr. Ah, Thiago, eu não sei nem por onde eu começar. Eu preciso do quê? Preciso de um tênis, relógio, o que eu preciso? Sabe, às vezes não conhece nada do mundo. Então, a gente tem esse público e tem professores capacitados para trabalhar com eles. Até o aluno que já corre distâncias maiores, corre maratona, corre trilha, faz triatlo e procura a gente. Então, o que precisa é da vontade mesmo de treinar, né? Eu quero receber orientação, eu quero treinar com vocês. Né? O processo nosso é bem tranquilo. O aluno normalmente ele faz o processo de inscrição no nosso site, né? www.bvruntree.com.br. Ele entra no site, tem um linkzinho de cadastro para novo aluno, ele vai preencher um formulário e aí a gente vai entrar em contato com ele. Primeiro, normalmente o comercial vai fazer um primeiro contato com ele para entender ele, para explicar como é que funciona toda a logística da assessoria. Depois ele vai fechar o plano e aí, logo em seguida, o treinador vai entrar em contato com ele para fazer uma anamnese, para entender como é que é a rotina desse atleta. E aí que eu falo que o treinamento ele é muito individualizado. Então, esse bate-papo inicial ele é fundamental. Do treinador conhecer o aluno, né? Entender as carências e as necessidades desse aluno. E em cima disso a gente começar a trabalhar e prescrever. E aí normalmente existem N demandas, né? Então a gente vai intervir dentro do que o aluno precisa, né? Se o aluno já é mais avançado, a gente vai ter algumas necessidades diferentes do aluno que está começando, né? E assim a gente vai tocando barco. Então o trabalho ele é muito individualizado nesse processo. Que legal, que incrível. Fê, você pegou aí como é que faz? Peguei, tá? Anotei tudo aqui, já tá tudo certo. Vai começar semana que vem. Semana que vem eu vou fazer parte da equipe que não sabe nada do mundo, que tá perguntando se precisa de relógio ou é de tênis. Essa sou eu. Mas aqui, já tá com contato direto. Pronto. Já encurtou aqui seu caminho tanto, tá? Vanessa e meu tio Vaguinho vão ficar super felizes, vão falar, que legal. Viu, tia, aí, ó,
pra vocês, tá? Legal, perfeito. Agora eu quero fazer... Não, antes eu queria que você contasse aquela história que você estava contando ali pra gente do seu pai com a corrida. Sim, nos bastidores, maratona. amei. A gente não comentou disso aqui ainda. Pois é. Eu falo muito que a gente tava comentando da pirâmide da corrida. A pirâmide da corrida. E aí a Thalia tava com a Fê, você tem que correr. Eu falei, para, você tá ficando chato já. E eu falo que, tipo, eu tenho uma grata experiência dentro de casa, né? Com meus pais, eles não corriam, né? Papai, desde antes dos meus irmãos nascerem, minha mãe, eles eram fumantes, sedentários, não faziam praticamente nada, não. E aí, meu pai e minha mãe abandonaram o vício do cigarro depois que meus irmãos nasceram, mas nunca praticaram atividade física. E me vendo correr, me vendo sair de manhã, saindo de casa correndo, chegando em casa correndo, aquela sempre confusão, correndo. aquelas tanto de roupa pra lavar. Trazendo medalha de banana. Mostrando medalha, viajando, né? Eu já tinha viajado pra correr Rio, viajado pra correr algumas provas fora. Meu pai uma bela vez falou assim, o que faz pra correr? Achei interessante. Aí eu levei meu pai pra corrida, né? O primeiro foi meu pai. E aí ele fez uma provinha de 5, gostou, e assim, ele foi evoluindo, né? Hoje meu pai já fez mais de 3 maratonas. Caramba! Que demais! Já fez mais de 3 maratonas. Fica lá meio que lutando com as responsabilidades, aquela coisa, né? Aquele conflito, né? Do trabalho, né? Meu pai já é aposentado, mas com os trabalhos de casa e tudo, e cuidar da mãe também e tal. E de se cuidar, né? De cuidar dele também, pra ele ter saúde pra cuidar dos outros. Pra cuidar dos Sim. outros, exato. Né? E é o que eu falo com ele, você tem que ter saúde pra você conseguir cuidar de todo mundo que você tá cuidando aí. Senão daqui a pouco você não vai conseguir. E aí... Então assim, ele começou, minha mãe começou, e eu brinco, tipo assim, depois que meu pai começou, ele ficou muito nessa vibe de querer levar todo mundo pra corrida, né? E eu falei assim, não, pai, é só o exemplo mesmo. O seu exemplo já vai trazer Não todo é mundo. o que a gente fala, é o que a gente faz. É o que a gente faz, né? Aquela Exatamente. famosa frase que o exemplo arrasta, né? Pois eu tenho, é muito gratificante o meu trabalho nesse sentido, porque eu vi muita coisa nesses 16 anos de mudanças de vida mesmo, sabe? De histórias que você falar assim, puxa vida, você for olhar, você ficar admirado, né? Uma das que mais me impacta, assim, eu vou falar. Eu tava no Réveillon, e assim, uma pessoa muito próxima de mim virou e falou comigo assim, não, Thiago, ele ficou, né, eu tava no Réveillon lá e tal, fui dormir, acordei de madrugada, morrendo de sede, fui tomar água e tava sozinho, escutando uma música, vem cá, preciso conversar com você. Senta aí, vamos bater um papo, como é que você tá? Como é que você tá no seu trabalho e tal, não sei o quê, sempre muito interessado. E aí eu falei, não, tá tudo muito legal e tal, não sei o quê. Ele, não, eu admiro demais o trabalho, né, falando comigo, tudo, falando, que bom e tal, não sei o quê. Ele já tinha feito algumas maratonas também e tudo. E ele virou pra mim e falou comigo assim, a corrida salvou minha vida. Você salvou minha vida com a corrida. Eu falei, não, tudo bem que você tinha uma barriga bem grande. Mas daí que a corrida salvou a vida também. Já é demais, né? Já tava ali cheio de algumas doenças já pré-existentes ali, mas salvou a vida já é demais, né, não? Aí ele, não, um dia ainda vou te contar a história e tal, você vai saber. Eu falei, nós estamos aqui então, conta de uma vez, né? Nós estamos aqui. Já tá, Conta chamou pra logo, bater esse o papo, negócio então vamos bater o papo depois, não. direito, Aqui, né? conta direito. Ele virou e falou assim, aí, sentado, tomando a cerveja com ele, de coração aberto, virou e falou comigo assim, eu era viciado em cocaína. Ele falou comigo. Aí eu olhei e falei, né? Olhei e falei assim, pois você sempre me viu muito, né, alegre, espontâneo e tal, achava que era o fulano doidão e tal, eu realmente estava doidão, né? Aí eu fiquei assim, impactado, né? A história até arrepio. E aí eu virei e falei assim, puxa vida, eu não sabia dessa história e tal. Aí ele virou e falou assim, quando eu comecei a correr, porque qual que era o caminho que ele fazia? Olha como é que é interessante isso, né? Ele saía do trabalho dele, ele ia pro bar. No bar, ele ficava com os amigos, usava droga, voltava pra casa.
Então essa era a rota dele, normalmente Rotina, de quinta a final de semana ele fazia isso, né? E aí, quando ele começou a correr, treinar para maratona, ele tinha que levar a corrida mais a sério, ele, né, não queria sair também desse ambiente, né? E aí ele conta uma história, né, nesse processo antes, que numa dessas ele chegou em casa, por vezes ele era casado, por vezes ele é casado ainda, ele chegou em casa muito drogado mesmo, e a esposa estava esperando ele no sofá da sala, e aí ela, né, brigou com ele pelo horário e tudo, e mais uma vez chegando em casa alcoolizado, e não sei o que e tal, e querendo o divórcio dele. Aí ele entrou em desespero, porque ele gostava muito dela, e ela não, batendo o pé, que ia separar. Ele tirou o papel de cocaína, jogou em cima da mesa e falou que ele era viciado. E ela não sabia. Ela não sabia. Anos de convivência. Nossa. E pediu ajuda. E não queria se internar. Ele, eu não vou me internar, eu quero largar isso sozinho e com a sua ajuda. E aí, nesse processo, entrou a corrida. Ele já corria. E aí, o que ele começou a fazer? No processo, ao invés do trabalho pro bar, ele voltava para casa correndo. Uau! Ele voltava todo dia correndo para casa. Ele não passava no bar mais, ele voltava a correr. Ele tinha a onda dele com a corrida, a endorfina. Sim. E aí ele, assim, e foi uma das coisas. Salvou a vida dele, realmente. Salvou a vida dele. Salvou o casamento. Mais uma vez, nada é do nada, tá vendo? Exato, gente, isso é incrível. Eu amo essas histórias, porque a gente vê como que o esporte, né, tem o poder de impactar a vida das pessoas. Não só pra quem tá ouvindo essa história, não só pra quem viveu, né, mas pra quem tá ouvindo essa história. Então, o esporte, né, uma vida saudável, ela tem o poder de fazer isso, de transformar a mente das pessoas, né? Legal, isso é lindo demais. É umas histórias, a gente tá contando a história aqui, mas é legal, Nossa, eu fico muito, porque é coisa que, tipo assim, hoje, né, graças a Deus eu trabalho ainda como personal trainer, mas eu tenho né, hoje se eu quisesse parar de trabalhar de personal trainer, ficar somente com a corrida, eu conseguiria me sustentar com a corrida, né? Eu gosto de ter meus alunos de personal, eu trabalho com personal ainda, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho minha renda com corrida, consigo viver disso, mas além disso, coisa que o dinheiro não paga, essas histórias e as mudanças de vida ali que a gente consegue, né, transformar a vida das pessoas através da corrida, né? Então, isso é um privilégio, né? É legal. E eu acho assim que o esporte, né, e você que tá tão inserido nesse meio, é a sua vivência, né, a sua rotina é ligada ao esporte, você acompanha essa transformação muito de perto. Então, você vê uma pessoa que às vezes chegou o negócio, você brincou, com a barriga grande, agora já nem tá tão mais. Até isso, né? As mínimas coisas ali que vão transformando. Sim. É uma transformação. E você vai acompanhando isso ali, tudo de perto. Eu imagino que isso deve ser, assim, incrível. Muito incrível, muito incrível. Então é coisa que o dinheiro compra, né? A gente realmente... Então você falou assim, você é realizado, né? Porque trabalha com o que gosta, sim, mas além do que eu trabalho com o que eu gosto, porque também é trabalho, né? Tem as responsabilidades, as amolações que qualquer outro trabalho tem. Com certeza. Mas além disso, eu vejo que eu consigo impactar a vida das pessoas de forma muito positiva. Então isso é muito gratificante. É o trabalhar com o que gosta e ser bem remunerado por isso, né? Isso aí é o ápice, é muito bom. É isso, legal. Então, pra gente finalizar, Thiago, que bate-papo incrível, hein? Maravilhoso. Que bom. Meu Deus! Mas pra gente finalizar, eu quero fazer um bate-volta com você. Bate e volta, vamos lá. Eu vou te dar aqui algumas palavras e você vai me responder com uma palavra o que representa pra você. Disciplina. Disciplina. Essa eu peguei. Mas é uma palavra só? Uma palavra só. Querer. Querer, legal. Verdade. Uau, é concordo. verdade. Sucesso. 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 Batalha. Ok.
corrida? Tudo. Não é que agora eu vou te pegar, hein? Bem consciente, hein? Sofia. Amor. Ai, que lindo! Sofia, a filha dele. Nossa, Thiago, que incrível. Olha, foi assim, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo muito legal, muito produtivo. Eu tenho certeza, assim, que muita gente vai gostar, vai pegar muitas informações daqui, vai pegar muitas ideias, né? Vai aprender com você, com esse bate-papo, com toda a sua história, sua trajetória. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Que você continue sendo esse instrumento, né? Para transformar a vida das pessoas através do seu trabalho, né? Obrigado. Isso é lindo demais. Obrigado pelo convite. Realmente, eu gostei bastante do bate-papo também. Assim, espero que a gente possa inspirar outras pessoas aí, né? Seja para começar a correr, para mudar de vida, para o que for. Exatamente. Né? Com Se transformar em pessoas Exatamente. melhores. E ó, quem quiser começar a correr, é só procurar lá a BV Run 3. Meu Deus, é difícil falar isso. É o trava-língua. BV Run 3, tá? A gente vai colocar aqui o @ e o site deles para vocês, tá bom? É isso, muito obrigada.